Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. Bom gente, aqui é uma despedida de 2023. O que você vai ver agora, ele é o último episódio da terceira temporada do JM Cast, né? O nosso podcast de História da Matemática. Você vai ver agora o professor Diego Matos conversando tanto comigo, Marcelo Rainha, quanto com o professor Marcelo Amadeu, sobre o processo de decolonialidade na educação e quais foram, os processos históricos que fizeram, a matemática ser um dos principais colonizadores que a gente tem ainda hoje. Faz parte da brincadeira, mas está tudo certo. Bom, e esse também é um episódio de boas-vindas a 2024. Vocês sabem que a nossa quarta temporada só deve sair a partir de julho, mas vem muita coisa boa por aí. Então fica ligado nos nossos canais, Pega o @Jogos e Matemática no Instagram e você sabe que se surgir qualquer dúvida no processo, em qualquer um dos podcasts que você esteja assistindo, ou, de repente, por algum assunto que foi falado no Instagram dos Jogos e Matemática, você pode mandar um e-mail pra gente no @Jogos e Matemática, tanto no Instagram quanto o jogosematemática@gmail.com, beleza? Então, qualquer dúvida que fique, entre em contato com a gente e sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática, E hoje a gente vai conversar sobre por que a matemática foi a única colonização que deu certo. E comigo, Ronan. Fala aí galera, o espírito de um tempo é o espírito da classe dominante daquele tempo. Profundo. Juliana. Fala galera, tô na área para aprender aí um pouco mais com vocês. E hoje ele não é o especialista, o professor Marcelo Amadeu. Olá todo mundo, hoje aí a gente vai tentar entender um pouco o que escola de samba e matemática tem tudo a ver, Beleza. E aqui tem especialista, a gente trouxe aqui o professor Diego Matos, especialista em decolonialidade, professor da Unirio. Diego, a sua entrada, por favor. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento decolonial da matemática. Bom, e sem mais delongas, passemos ao nosso primeiro bloco. Vamos lá, Diego, eu acho que assim, eu vou pedir para que você comece com a fala, literalmente, que é para a gente entender um pouquinho o que é a decolonialidade, principalmente na área das ciências de maneira geral, porque esse talvez seja um movimento ou uma ideia que a gente não está acostumado a ouvir. Vou dizer assim, a galera da matemática de maneira geral, que estuda, ou a galera assim, que está no âmbito da educação, isso me parece, me corrija se eu estiver falando besteira, mas isso me parece um movimento, digamos assim, pós-anos 2000, Então, para mim, é uma coisa recente. Mas o que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? De fato, no campo da educação matemática, essa discussão chega mais recentemente, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, mas esse movimento decolonial, ele de fato ele começa a aparecer ali no debate acadêmico a partir do final ali da década de 90, início dos anos 2000, a partir de um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, que traz o conceito de colonialidade. E a partir desse trabalho do Aníbal Quijano, um grupo latino-americano, um grupo multidisciplinar latino-americano, começa a pensar junto, e construir um movimento chamado modernidade/colonialidade. E é a partir daí, então, que começa a ganhar força esse movimento decolonial dentro do debate acadêmico. É claro que é importante localizar que o que a gente está chamando de movimento decolonial é esse movimento desse grupo latino-americano, o que não quer dizer que a gente já não tinha outras discussões sobre raça, gênero, dentro do debate acadêmico, até mesmo fora da academia. Por exemplo, o movimento negro unificado no Brasil, a partir de figuras bem conhecidas, expoentes, que nem sempre tem o devido reconhecimento do debate acadêmico, como Abdias de Nascimento, Lélia Gonzalez, já fazia discussões que tocavam nessas discussões semelhantes ao que o movimento modernidade e colonialidade colocava. Então, assim, quando a gente fala de colonialidade, a gente está localizando especificamente nesse grupo latino-americano.
Isso é interessante. Marcelo, você quer colocar alguma coisa? Porque assim, eu realmente não sabia, não tinha ideia que era um movimento bem focado, digamos assim, que iniciou nas Américas, especialmente latino-americana. E de fato a gente foi um pouco, é claro que com exceção da África, que a África teve um outro tipo de colonização, mas se você olhar a colonização das Américas, foi bem essa colonização de exploração pela Europa, né? Então você chamar de decolonialismo talvez seja porque, na minha percepção, a gente tenha sido o colônia no sentido literal da coisa ali, né? No sentido bruto da coisa, assim, ó, vamos explorar esse povo aí, e é claro que, assim, passou por historicamente, a gente passa por uns períodos um pouco mais conturbados, mas eu entendo o que você está colocando. Marcelo, tu tem alguma coisa a acrescentar com as ideias? Não tem muito a acrescentar, não. Eu tô aqui para aprender. Mas eu queria só Beleza. pontuar o que você colocou aí, Rainha. Eu acho que é um movimento muito mais complicado no sentido de essa colônia tem a ver muito com apagamento, né? Apagamento da história, que você diz. Apagamento desse movimento de conquista, né, da Europa, então das Américas e outras regiões, tem a ver também com o fato de você não reconhecer o outro como semelhante, né? Então, você coloca um apagamento aí histórico, eu quero dizer, não só você tem pessoas sendo dizimadas, como você vai ter outras relações depois que vão se estabelecendo, né? Como essa coisa que o Diego colocou, né? Que outros pesquisadores falam, né? De você pegar, por exemplo, pessoas de outros continentes e trazer para cá, no caso, pessoas africanas virem para as Américas numa posição de escravizados, e aí você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Nesse colonialismo, e aí eu entendo que esse decolonialismo vai entrar justamente colocando isso, é isso, Diego? De tentar olhar para essas histórias que foram apagadas, né? Que a história não conta. Então, assim, eu falei na minha primeira fala mais sobre o grupo, né, que inaugura essa discussão, né, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho agora sobre esse termo, né, colonialidade, né, como ele se diferencia de outro termo que é o colonialismo. Então, esses autores vão entender que o colonialismo é o que a gente entende de fato como dominação política, econômica, territorial de uma nação sobre a outra, como a gente teve no nosso caso aqui no Brasil em relação à colônia portuguesa. O que eles vão colocar é que, obviamente, no que a gente tem como momento atual, né, a gente não é submetido mais à exploração, dominação política, econômica, territorial de Portugal. Porém, eles vão dizer, né, que mesmo assim, né, os efeitos, os traços, né, que fizeram parte, né, desse período, eles permanecem mesmo o colonialismo não existindo mais. E a isso eles se referem como colonialidade. Então, colonialidade seria os desefeitos, os traços, né, do colonialismo existindo, mesmo com o fim dele. Então, como o Marcelo tocou aqui na fala dele, né, a gente percebe, né, que as relações de trabalho, as relações de conhecimento, né, as relações intersubjetivas mesmo, né, dentro do nosso contexto social, ainda carregam muito de uma herança, né, desse período colonial. Tá, a gente está falando dessa questão muito dentro desse aspecto histórico, né? E eu queria, Diego, que de repente a gente tentasse trazer um pouco isso dentro do aspecto acadêmico até. É assim, quando a gente se percebe como colonizado, cientificamente falando, eu acho que isso talvez seja uma reflexão que eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso para talvez a gente se entender um pouco melhor dentro desses aspectos, né? Porque muitas vezes, se você vai conversar disso, principalmente com um professor do ensino superior, ele vai te olhar, eu estou falando como matemático, né? Ele vai te olhar com a cara assim, será? É mesmo? Entendeu? Pelo menos eu enxergo um pouco assim. Mais uma vez, já puxei assuntos com alguns professores mais antigos e tudo mais. Como ele enxerga isso? Muitas vezes eles enxergam, eu falo, não, mas é porque as coisas são como são, né? E aí é até difícil de trazer a discussão. Então, como a gente apresenta, que exemplos você tem principalmente dentro um pouco dessa área acadêmica, né? Como você observa isso?
mais uma vez, eu sei que a educação matemática, a educação de maneira geral, ela tem um olhar muito mais humano para as coisas. E aí, como a gente enxerga isso dentro até das ciências um pouco duras, a biologia, a história nem tanto, né? Mas assim, a biologia, a química, a física, é, essa colonização que a gente teve dentro do aspecto das ciências, de maneira geral. Então, é legal a gente falar, né, que a gente está falando de colonialidade, a gente está falando de um período que se inicia a partir da colonização das Américas. Né? Então, esse grupo latino-americano vai localizar o que está se entendendo como colonialidade a partir do marco de colonização em 1492 na América. Isso faz com que se crie, a partir de então, né, estruturado a partir do colonialismo, um período, né, de dominação, de fato, europeia sobre o mundo. Né? Então, os autores chamam isso de sistema mundo. Então, isso faz com que a gente tem como modernidade, dito como modernidade global, digamos assim, a concepção de mundo moderno, seja muito a partir, né, desse período onde a Europa dominou as ações no mundo, digamos assim. Isso é claro que vai se refletir no campo do conhecimento. Então, em particular, por exemplo, o que a gente entende como ciência hoje, né, ou até mesmo o método científico, ele é fruto, né, do que se estabeleceu como ciência a partir do olhar europeu, eurocêntrico. Quando você me fala para a gente pensar num exemplo dentro do campo acadêmico, eu acho que até a própria constituição do que é ciência, ou do que a gente tem como campos da ciência, eu acho que pode ser visto como um exemplo. Né? Lá atrás, né, no início, somente as ciências exatas e as ciências naturais eram reconhecidas como ciência de fato. Né? E ao que a gente entende hoje como ciências ditas humanas ou sociais, cabia apenas o papel de fiscalizar o método científico dessas ditas ciências exatas e naturais que eram reconhecidas como ciência. Né? Diego, vou fazer só um adendo aqui. Aí. Um abraço para a Natália Pasternak aí. Né? Eu acho que quem entendeu aí vai entender. Vai estar nas dicas culturais aí depois. E vamos aí, vida que segue. Diego, fiz só uma piada aí no início, depois a gente confirma isso. Tá. Tentando captar. E aí, assim, as ciências ditas, né, que a gente entende hoje como ciências sociais, humanas, né, elas tinham apenas o papel de fiscalizar, né, se o método científico das ciências exatas e naturais desviava do que estava sendo entendido como verdade. Né? Então, era um mero papel de fiscalizadora. Com o passar do tempo, né, diversos autores vão trazer, né, que as ciências humanas e sociais foram se entendendo como ciências e reivindicando o seu lugar no campo científico. Né? E, a partir disso, né, começaram a replicar até mesmo o método que as ciências exatas e naturais utilizavam. Então, hoje a gente tem, né, até mesmo nas ciências exatas e sociais, no campo da educação, por exemplo, uma forma de se fazer ciência que lembra muito, né, aquele modelo, né, que você vai ter uma pergunta, né, um objetivo a ser investigado, né, e aí você vai passar por uma experiência empírica, você vai construir uma metodologia, um método, e aí, a partir, né, dessa experimentação, você vai analisar, né, os resultados desse experimento e vai alcançar o que seria a ideia de verdade científica. O que acontece é que a gente vê hoje, percebe hoje no campo da educação matemática, a gente tem diversas formas de fazer ciência, de fazer pesquisa nos campos ditos das ciências humanas e sociais, né? E que não seguem exatamente, né, os padrões, os métodos científicos que as ciências naturais e exatas apresentam. Né? O que a gente tem nesse cenário é que, muitas vezes, né, começam a ter hierarquias de conhecimento que são muito características desse período, né, de dominação europeia, que coloca esse conhecimento que foi classificado como dominante como o único conhecimento que é legitimado. Então, é muito comum, Marcelo, quando a gente fala de exemplos, da gente olhar para o campo da educação, das ciências sociais, como ciências de menor valor, quando a gente compara com a ciência da matemática, das ciências exatas, por exemplo. Né?
E isso já reflete uma hierarquia de conhecimento que é fruto de um movimento que foi histórico, que colocou, né, como marco, né, de conhecimento esse conhecimento europeu. O Diego, eu falei do livro da Natália Pasternak porque ela lançou um livro Que Bobagem. O livro ele se trata todo dizendo o que ela define o que é ciência e o que não é ciência. E o livro é polêmico porque ela caracteriza psiquiatria, acupuntura, dentre outras coisas, como não científicas. E aí, sob que olhar que ela está olhando essa questão do científico, é certamente o olhar do método científico, onde você coloca, ou de repente dentro do método científico, dentro da biologia, onde você tem que fazer uma análise com duplo cego e caramba, quatro. Então, assim, é um olhar muito que vem da Europa, é um olhar europeu sobre aquilo que foi feito, não tem é bem complicado. E pior que ela desacredita o Freud, dentre outras pesquisas que ele faz e tudo mais. Então, assim, fica a dica aí, se você quiser saber ler, vai estar nas dicas. Isso não vai estar nas dicas culturais, porque não é uma dica cultural. Eu, particularmente, apesar de gostar muito dela, não curti muito o livro, enfim. Mas eu acho que deu um panorama bacana. Aí, eu Marcelo, posso fazer uma questão? já estava te trazendo aí, ó, um bate-papo. Eu queria perguntar para o Diego, por que primeiro, qual é a escolha do termo, né, decolonialidade, né? Porque me parece mais natural era chamar de descolonialismo ou alguma coisa do tipo. Isso é uma pergunta interessante que, por exemplo, a pesquisadora estadunidense Catherine Walsh vai colocar bastante, né? O uso, né, do decolonial e não do descolonial, né? Eu acho que tem várias formas de pensar nisso, né? Mas eu vou colocar duas aqui que, na minha leitura, eu acho que são importantes, né? Num primeiro momento, a gente pode pensar, né, que esse sistema se estabeleceu como hegemônico, né? Então, o que a gente percebe hoje, né, que a gente ainda tem uma forma de pensar, né, uma forma de existir enquanto sociedade que ainda reflete muito as hierarquias, né, de conhecimento, as hierarquias sociais, as hierarquias nas relações entre os indivíduos, né, muito a partir do que a gente tinha no período colonial ou no período de dominação europeia, né? Então, isso faz com que o cenário que a gente tenha hoje, ele ainda permaneça com essa mesma dominação, né, com essa mesma hegemonia de um pensamento ou de uma forma de vida moderna europeia, ou eurocêntrica, como vocês podem se referir. Isso faz com que esses autores prefiram entender, né, que não se trata de passar de um momento, né, em que a gente tem essa hegemonia vigente para um momento onde a gente não vai ter mais. Então, não se trata, né, de você simplesmente, num determinado momento do tempo, passar por um período que é colonial para um não colonial. Então, não se trata de descolonizar, né? Se trata, aí eu acho que é a segunda forma de pensar que eu vou colocar, se trata de compreender a hegemonia desse sistema e, a todo momento, promover uma forma de enfrentamento, de insurgência, né, de buscar brechas nesse sistema para se posicionar e buscar outras formas de pensar, outras formas de existir, né? Ou seja, o decolonial aí passa muito mais não como uma mudança de paradigma para uma outra hegemonia, mas sim como um enfrentamento a um cenário que está posto, que é um cenário de dominação eurocêntrica ao longo do tempo. Então, você está falando, posso tentar resumir assim como uma forma de não tem como voltar atrás. Já aconteceram todos esses movimentos, agora é você renegociar o que a gente quer daqui para frente. A gente pode traduzir dessa forma? A Catherine Walsh, ela até vai usar um termo que eu acho que é muito legal de se pensar, sobretudo até mesmo quando a gente pensa em educação, que ela associa a decolonialidade com um movimento de desaprendizagem. Mas um desaprendizagem que ela diz, né, que a gente não tem como desaprender o que a gente aprendeu. Então, desaprender não é o esquecer, né, o que a gente aprendeu. Não se trata disso. O desaprender é um exercício, né, de você sair do lugar, né, onde você estava e reaprender de uma outra forma. Ou seja,
nesse debate decolonial, é a gente reconhecer que a gente aprendeu a partir de um sistema que ele, no campo da educação, por exemplo, ele é disciplinar, né? Ele promove hierarquias de conhecimento, onde determinados conhecimentos são mais valorizados que outros. Ele trata de um conhecimento, muitas vezes, que é feito a partir de personagens que são pessoas brancas, europeias, masculinas. Ou seja, a gente olhar para isso de forma crítica, entendendo que o que a gente aprendeu deve ser olhado de uma outra forma para a gente construir um novo tipo de pensamento, pensamentos outros, a partir desse movimento decolonial. Ou seja, essa desaprendizagem não é o esquecer, né, o que a gente aprendeu. Ou seja, não é passar de um momento para outro. É simplesmente a gente promover um exercício de reaprender de uma outra forma. E, Diego, tem como você trazer um exemplo aqui para a gente entender? Porque isso faz todo sentido, mas eu acho que a nossa dificuldade estaria mais em pensar, ok, mas e a matemática? E o ensino dela? Como é que esses estudos afetam isso? Eu acho que, assim, exemplos passam muito por uma postura, né, nossa de entendimento sobre o que a gente aprendeu nesse exercício de reaprendizagem, né? Do desaprender não esquecendo, mas o desaprender olhando para o que a gente aprendeu de uma forma mais crítica, né? Então, durante muito tempo, a gente se conformou com o ensino de matemática, com estudar matemática, sem, não digo nem nos preocuparmos, mas sem nos incomodarmos, por exemplo, né? Que o que a gente aprendia em matemática vinha muito a partir de figuras masculinas, por exemplo, né? Então, claro que a gente aqui está falando, a gente tem a Juliana aqui, mas, por enquanto, nas nossas falas foram protagonizadas por homens, por exemplo, e na matemática isso estava sempre presente e não causava um certo incômodo na gente, né? Claro que possivelmente nas meninas deveriam causar, mas ainda assim estava no campo do silêncio, né? Quem ousava questionar isso no campo da matemática? De um tempo para cá, a gente já tem percebido movimentos, né, de figuras femininas, né, reivindicando até personagens da matemática mesmo, históricos femininos, né, que costumam ser retratados na discussão sobre matemática, né? Então, isso é uma forma do reaprender, né, do olhar de outra forma. Da mesma forma, a matemática, durante muito tempo, né, foi vista como uma ciência neutra. É uma ciência que trata apenas de verdades, então é uma ciência vista como dura, até um termo que o Marcelo já usou aqui, né? E que a matemática é desse jeito e ponto final. Então, ela foi construída a partir de um movimento que se trata apenas de conhecimento, né? Quando a gente questiona essa figura masculina, branca, europeia, dentro do campo da matemática, a gente está tendo um olhar também para ela que é político, né? Ou seja, é uma nova forma de ver a matemática. Então, assim, o que eu estou trazendo como exemplo, eu não sei se vai atender à demanda de muita gente que tem, que é assim, como que a gente ensina a matemática de forma decolonial? Se a gente trata de um conhecimento que é dominante dessa forma, que está estruturado dessa forma no campo da escola ou da academia, a gente vai ter dificuldade de encontrar outras formas de se ensinar matemática a partir de um conhecimento que foi apagado, né? Mas o que o movimento decolonial trata é, talvez, um outro olhar sobre o que a gente tem posto como matemática hoje. E aí, nesse sentido, que eu trago esses exemplos, né, de que forma a gente pode olhar para essa matemática que a gente tem hoje de uma forma mais crítica, né, e mais questionadora para esse movimento hegemônico que a gente teve, né? Legal. Ô, Ju, estão te chamando aí pro bate-papo, Ju. Então, vamos lá, faz a pergunta que você quer aí. Não, então, quando foi falado sobre a hegemonia, né, eu pensei assim, sobre essa influência que ela é muito, acho que, digamos assim, preponderante para os povos europeus, né, porque existe um protagonismo, essa ideia de que a matemática ela foi desenvolvida pelo europeu. Seria levando para esse lado também, porque, assim, se a gente for olhar para os outros povos, né, como, por exemplo, a gente tem
os incas, tem os astecas, que a gente chama de, se eu não me engano, são povos ameríndios, eu não tenho certeza. Eles já tinham uma matemática bem desenvolvida. Se eu estou entendendo bem, a gente pode levar para esse lado? Perdão se eu estiver fazendo alguma colocação errada. Não, isso é muito legal você trazer, Juliano, no seguinte, né? A gente coloca, né, um conhecimento que foi plural, né, e foi produzido em diferentes épocas, né, em diferentes espaços, como um conhecimento só. Então, a gente usa o termo matemática, entendendo, né, que todo o conhecimento que a gente produziu ao longo do tempo, que a gente entende hoje como conhecimento matemático, ele é um só e ele foi colocado numa única narrativa. Ou seja, a gente tem que a matemática é única e ela foi produzida a partir de um pensamento que ele é universal. Então, a mesma matemática que a gente tem aqui hoje no Brasil é a matemática que os incas, como você trouxe, produziam lá atrás. Isso é uma forma de contar. Né? Que a matemática fez uma escolha, né, de se organizar enquanto conhecimento, como um conhecimento que é universal. O que é muito comum, Juliana, é que a gente quase que suavize, né? Ou seja, não dê ênfase, né? Que esse conhecimento ele foi produzido em diferentes espaços. Então, um exemplo que eu trago, você trouxe dos incas, dos maias, seja, um exemplo que eu trago é como que a gente olha para o Egito, por exemplo. Né? A gente tem muita contribuição do pensamento do povo egípcio dentro da matemática, mas que muitas vezes a gente coloca nesse mesmo bolo, né? Nessa mesma narrativa eurocêntrica de conhecimento que a gente tem, que predomina na matemática. Então, o Marcelo Amadeu está aqui, que é historiador, pode falar até melhor do que a gente, né? Mas tem muitos relatos históricos, né, que tratam quase como conhecimento produzido no Egito, como um conhecimento de menos valor, né? Um conhecimento efêmero, né? Que a partir do contato do povo europeu com o povo egípcio, o povo europeu teve contato com esse conhecimento e desenvolveu esse conhecimento na Europa. Né? Esse é um relato que reflete uma hierarquia não só de conhecimento, mas uma hierarquia entre os indivíduos também, né? Dizendo que o pensamento europeu e aqueles indivíduos, né, que estão localizados na Europa têm mais capacidade de desenvolver a matemática do que quem estava no Egito naquele momento. E mais ainda, né, a gente pouco reconhece o Egito como África. Então, a gente está falando de um conhecimento que está localizado na África como conhecimento africano. Então, isso já reflete uma forma de apagamento. E aí eu acho que o Amadeu pode até acrescentar para a gente, eu acho que ele tem mais capacidade para falar disso. Eu vou fazer autopropaganda aqui. A gente discutiu esse movimento, né, de transmissão, né, que a Europa criou, de pegar o conhecimento no Egito Antigo, que era um conhecimento bruto, pelas palavras dos próprios historiadores gregos da Antiguidade. E aí os gregos pegaram esse conhecimento e tornaram ele abstrato, tornaram ele mais geral. Tem todo um discurso aí, e a gente discutiu isso no episódio que a gente fala sobre Pitágoras. E tem essa narrativa aí falando sobre sobre essas hierarquias, né? Como se a matemática grega tivesse sido uma superior à matemática dos egípcios na antiguidade. Pitágoras é o primeiro episódio dessa temporada, hein, gente? Se você não ouviu ainda, volta lá e ouve que dá tempo. Olha, estamos fazendo fechamento da temporada. E, bom, gente, eu acho que assim, a gente está começando a entrar dentro da matemática e eu acho que vai ficar essa reflexão aqui. A gente está fechando esse bloco, né? Então, se você quiser dar uma pausa e ir ao banheiro, fica tranquilo, porque a gente fechou o bloco. Bom, gente, então agora a gente vai começar o nosso segundo bloco, que entra um pouquinho, né? A gente falou de decolonialidade de maneira geral, né? Colocou os porquês, aonde começou, entendendo um pouco mais, mas a gente agora vai ver um pouquinho essa visão dentro da própria matemática e educação matemática, né? Então, eu acho que eu vou trazer uma primeira pergunta para a gente começar a discussão e aí o papo vai rolando, né? Bom, Diego, vamos lá. De maneira geral, você acha que o professor de matemática ele se enxerga como um colonizador dentro, ou seja, eu sou um filho dessa cultura europeia,
ou ele se enxerga como um colonizado dentro dessa visão, né? Até aquilo que ele passa, né? Como é que... Fala um pouco da sua experiência com relação aos trabalhos. Eu acho que eu posso falar até mesmo a partir da minha própria trajetória enquanto professor, né? Não sei dizer, né, se todo professor se enxerga dessa forma, né? Mas, para mim, assim, uma mudança de olhar importante foi eu começar primeiro a perceber a existência desse cenário, né? Então, se eu fosse arriscar um palpite, assim, talvez como o professor se enxerga hoje, talvez o professor nem enxergue essa temática que a gente está discutindo aqui hoje. Porque se a gente tem um conhecimento que ele está colocado de uma forma dominante na escola, na universidade, esse conhecimento ele assume uma cara, muitas vezes, de única opção, né? De que ele é desse jeito e ponto final. Então, só o simples questionamento, né, da gente pensar, tem outra forma de se enxergar esse conhecimento, ou existiriam conhecimentos que foram apagados ao longo do tempo a partir de outros que foram colocados como mais importantes ou hegemônicos, só ao fazer essa pergunta, né, isso já reflete uma mudança de olhar que eu considero muito importante. Então, eu só fui perceber isso, né, fui começar a pensar isso no final do meu mestrado, por exemplo, que essas perguntas, esses questionamentos começam a chegar a mim enquanto professor. Fazendo essa pergunta, a partir do momento que a gente faz essa pergunta, talvez eu começava a me enxergar, e talvez o professor comece a enxergar, de fato, na posição de colonizado. Porque a gente tem uma estrutura curricular, né, que já não está colocada, já não está posta, né? E o desafio aí passa a enxergar dentro dessa estrutura como que a gente pode atuar nas brechas de um currículo, né, nas brechas que são colocadas nas instituições que a gente está, com outros olhares, né? Então, na minha trajetória foi um pouco assim, né? Entendi. Ô, Diego, é que você fala isso, essa forma que o Rainha colocou, parece que a gente está colocando, né, o papel assim, se você é o vilão ou se você é o mocinho da história, né? Se você é o colonizado ou se você é o colonizador. Mas eu tenho a impressão, Rainha, que é muito uma não percepção de que aquela forma que a gente tem de ensinar, dos currículos escolhidos, isso passa por essas questões que acho que o Diego está colocando, né, Diego? De que talvez é uma ausência de reflexão ou desconhecimento de que poderia ser de uma outra forma essas abordagens, os conteúdos, as escolhas todas. Um pouco nesse caminho, você acha? Não, e é legal você colocar isso, Marcelo, porque os efeitos, né, que a gente tem a partir da colonialidade, eles são diversos, né? Ele envolve o campo do conhecimento, ou seja, hierarquias de conhecimento, ou seja, dentro da escola, que conhecimento é visto como mais importante? A matemática ou a história, por exemplo, a matemática ou a música, por exemplo, né? O que é visto como o que empresta, né? Dá um status maior àquele aluno que tem maior habilidade em um desses conhecimentos, né? Isso já é uma forma de hierarquia de conhecimento. Mas junto com ela, e aí alguns autores vão começar a especificar a colonialidade com um outro adjetivo, né? Então a gente tem colonialidade do saber, né? Colonialidade do ser. A gente começa a perceber, né, que essa hierarquia de conhecimento ela está diretamente relacionada com outras hierarquias, né? Então, assim, o comportamento de alguém que tem facilidade com matemática, ou a forma como a gente olha para alguém que tem facilidade com matemática, já começa a ter um desdobramento de uma hierarquia até mesmo entre indivíduos. Então, é muito perigoso, por exemplo, para um professor de matemática, ele começar a enxergar o seu conhecimento como mais importante, ou de maior valor, de maior rigor, do que outros, por exemplo. Porque é muito possível que ele comece a reproduzir esses efeitos também na sua forma de ser professor. Então, é muito comum a gente ouvir, né, relatos de estudantes ou relatos na escola de que o professor de matemática, aquela figura autoritária, rigorosa, pouco sensível. Então, eu acho que essas hierarquias de conhecimento elas vão se confundindo também com a nossa forma de ser
diante do conteúdo que a gente ensina, que eu acho que é por aí, mais ou menos, que o Marcelo estava fazendo a gente pensar. Mas, gente, mas matemática não é a forma que nós, seres humanos, lemos a linguagem do planeta, de Deus, né? Para quem acredita, né? Eu tô fazendo a brincadeira, mas assim, de fato é uma coisa bacana para se pensar, né? E eu acho que colocando ainda dentro da matemática de maneira geral, Diego, assim, que formas, a gente estava até conversando sobre isso anteriormente, né? Eu vejo a matemática talvez mais com um olhar de matemático ainda do que como educador matemático. Eu entendo que os resultados existem. Eu acho que talvez o Teorema de Pitágoras seja um bom exemplo, né? O Teorema de Pitágoras existe. As interpretações e como a gente usa ou como a gente chegou à conclusão que aquele resultado é verdadeiro, eu acho que é cultural, mas o resultado existe. Então, pensando nisso, assim, eu queria que a gente de repente visse assim, existe uma maneira, digamos assim, decolonial ou de ensinar matemática, ou como fazer isso. Eu acho que o Teorema de Pitágoras, eu trago ele como exemplo, porque isso é uma coisa que a maioria dos nossos ouvintes vão estar ambientalizados. A gente tem um episódio sobre a história do resultado, né? A gente fala um pouco sobre isso, mas assim, eu queria te perguntar assim, pô, tô aqui ó, com o Teorema de Pitágoras na mão e eu quero ensinar ele. E aí, o que seria uma abordagem decolonial desse cara, do Teorema de Pitágoras? É claro que, assim, quando a gente fala de movimento decolonial dentro da matemática, da educação matemática, a gente não está propondo que a gente não ensine o que a gente tem como matemática no currículo, obviamente, né? O que a gente está pensando é que postura, enquanto professor, eu tenho diante daquele conhecimento, né? Essa postura pode até ser mesmo ensinando da mesma forma, não sei, ou seja, ensinando o mesmo conhecimento, mas só um olhar sobre a sua sala de aula, percebendo essas hierarquias, né, e percebendo a sua forma de se postar diante dos alunos de uma maneira talvez não hierárquica, já é um caminho. Mas o exemplo que você traz, Marcelo, é legal porque ele vai mais além, né? Ele vai para dentro do conhecimento mesmo, né? Então, assim como vocês tiveram já outro episódio discutindo, né, o Teorema de Pitágoras, o Amadeu aqui fala com propriedade sobre a história da matemática, ele é um exemplo, né, de como que a gente coloca a matemática numa mesma narrativa, no mesmo lugar, e esse lugar ainda a partir de um personagem grego, né, europeu. Então, assim, a gente já tem, né, uma contribuição grande do campo da história da matemática, entendendo que o que a gente vê como Teorema de Pitágoras, ele tem distinções, ele tem nuances, ele tem particularidades, em que em determinados espaços era uma coisa, por exemplo, um problema aritmético, né? Em outros espaços poderia ser um problema que é geométrico. Quando a gente coloca isso tudo no mesmo lugar, a gente, primeiro, acaba com a diferença, né? Acaba com a diferença de produzir o que você chamou de mesmo resultado. Eu até problematizo, né, se seria o mesmo resultado mesmo, né? Se a gente está falando de perspectivas diferentes, né, para um teorema, né, um que é aritmético e outro geométrico, a gente já pode questionar que para esses grupos, né, esses diferentes grupos, não seria a mesma coisa, né? Mas ainda quando a gente coloca no mesmo lugar, né, como se fosse o mesmo problema, a gente ainda coloca dentro do guarda-chuva europeu, dentro do guarda-chuva de uma figura que a gente nem sabe ao certo se existiu, né? E o que é muito curioso, né? Não sei se o Amadeu consegue complementar a gente aí. Complemento. Inclusive, eu acho tão doido essa história do Pitágoras. Toda vez que a gente abre um livro didático, sempre tem o rosto dele, né? Sempre um rosto diferente. Mas é uma parada assim, se o cara assistiu, mas tem um monte de busto do cara espalhado pelo mundo. Doideira, né? Mas eu queria complementar que vocês estão falando de dois teoremas, eu ainda diria que existe um terceiro teorema, né? Tem um aritmético, que você citou, e o geométrico. Eu diria que tem até um terceiro teorema de Pitágoras, que é o mais adotado na escola, que é o algébrico. Que 90% dos exercícios que você abre nos livros didáticos, você nem precisa fazer o desenho do triângulo retângulo. Só identificar quem são os catetos e hipotenusos, já bota na fórmula e vambora. Corre para o braço. Tô só pensando aqui que eu acho que, então, interessante, eu acho que o Diego está trazendo aqui para a gente,
é da gente sempre olhar para o... que não é só você não precisa desconstruir a sua aula, digamos assim, a partir dos conteúdos, né? Você pode continuar, mas talvez a ideia de você trazer uma reflexão até da própria postura do professor em relação ao conteúdo, em relação aos alunos, é nesse caminho, né, que você está pensando também. O que é legal, Marcelo, de pensar também, assim, que eu falei lá atrás, né, da matemática como uma ciência neutra, né? Isso é uma forma de se posicionar também, né? Então, eu entendo que a matemática, ou a atuação de professor de matemática, ela é extremamente política. Não tem nenhum problema, né, um professor chegar e falar, olha, eu acredito que a matemática é uma só e os resultados existem e diferentes povos, diferentes grupos sociais vão compreender a matemática de formas distintas, mas compreendendo o mesmo resultado. O Marcelo colocou aqui dessa forma. É uma forma de ver e não tem problema nenhum. Só que a gente começa a pensar, né, se não existem outras formas de ver para além dessa que é vista como hegemônica. Então, uma outra forma de ver olha, para grupos sociais distintos, ainda que aparentemente eles estejam falando da mesma coisa, eles não estão falando da mesma coisa. Então, o Marcelo coloca aqui, por exemplo, a cidade de a gente ver 3 teoremas de Pitágoras, ou Pitágoras bem entre aspas, né? Porque para esses grupos talvez não é o mesmo teorema que a gente enxerga como de Pitágoras. Então, será que para aquele grupo social que o teorema era aritmético, será que eles estão falando da mesma coisa, né, para o grupo que o teorema era geométrico? Hoje a gente coloca tudo no mesmo lugar e a gente entende que é o mesmo resultado matemático. Mas talvez a gente esteja falando de formas de pensar distintas. E aí é uma forma de se posicionar também politicamente, entendendo que a matemática produz conhecimento em diferentes espaços, por diferentes povos e de diferentes formas. Cara, esse negócio que você está falando, né, da forma de pensar, eu chamei de teorema de Pitágoras, gente, mas só autorreferenciando os nossos episódios aí, devia ser teorema de Golgu, tá? Mas só autorreferenciando que na China não é Pitágoras. Perguntar lá pro chinesinho, o teorema que faz, né, a soma dos quadrados do cateto igual ao quadrado da hipotenusa, o cara vai falar, que Pitágoras? Quem fez isso foi Golgu com as anotações do Liu Rio, é isso? Com as anotações do Liu Rio, pô. Esse Pitágoras aí tá atrasado. Mas, né, autorreferência à parte, né, assim, essa posição do professor, eu acho que eu entendi o que você está colocando, né? Não é nenhuma questão. É claro que existe uma questão cultural influenciada dentro desse aspecto, mas existe também uma questão cultural aí dentro, né? Onde o professor ele se coloca geralmente numa posição de dominância na sala de aula com o controle absoluto da narrativa, né? E aí mudar essa postura, que mais uma vez, é muito difícil, né, Diego? Eu acho que assim, o exercício da mudança dessa postura ela é diária. E agora, né, até sobre a reflexão que você colocou aí, eu achei isso bastante interessante. Dentro desse aspecto, eu queria perguntar, assim, tanto para o Marcelo Amadeu quanto para o Diego, né, os argumentos da matemática, mais uma vez, não é a matemática, são os argumentos que a gente tem, né, para criar a matemática, eles estão livres das nossas influências sociais, históricas. Eu acho que isso pode ser uma referência interessante, pelo menos um diálogo interessante que vai gerar aqui entre a gente. Aí a bola está com vocês, Diego e Marcelo. Vamos responder junto, Diego? A resposta é não. Vai lá, pode complementar. Eu vou fazer uma auto-referência de novo no nosso podcast. Eu acho que a bola que o Rainha está contando é um pouco o que a gente está defendendo aqui desde a segunda temporada, né? De que não tem como você, pelo menos, olhar para a história, né? Olhar para a matemática, ao longo dessa perspectiva histórica, sem desassociar aos movimentos sociais, às influências, sejam elas institucionais, sejam elas culturais, sejam elas regionais, né? Políticas. Tá tudo interligado, né? Não existe matemática sem pessoas, né? Pessoas fazem matemática, então, estão todas sujeitas ao seu contexto, né? Quando isso se insere. Essa é a minha resposta. Qual que é a sua, Diego?
A gente estava falando um pouquinho sobre esse discurso da neutralidade, né, da matemática, né? Então é importante entender como que a matemática vai se colocando nesse lugar da neutralidade. Ela é vista como um conhecimento que propõe a verdade, né? Então seria um conhecimento que é irrefutável, né? Porque a gente trata de uma ciência que é vista como dura, entre aspas, né? E que a verdade está ali, né? E não há um questionamento para o que é colocado ali. Porém, a gente às vezes não se atenta, né, que a matemática ela é usada como instrumento de poder. Né? Então a gente falou aqui de um conhecimento que tem mais um status maior, né, perante a outros conhecimentos, e há essa ideia de verdade presente dentro do corpo da matemática que faz com que os argumentos que a acompanham às vezes não sejam questionados. Então, por exemplo, né, localizando no nosso contexto brasileiro mesmo, histórico, no início do século XX, ali pós-abolição, né, a gente teve um movimento de incentivo político mesmo, de política de Estado, né, no Rio de Janeiro a gente teve muito isso presente, né, de embranquecimento da população, né, então de incentivo à imigração de pessoas que estavam morando na Europa e que viessem para cá com a justificativa de uma corrente eugenista que esse movimento faria com que a população se tornasse mais branca, ou se tornasse branca. Né? E era uma preocupação fruto, né, do movimento pós-abolição, né, que libertava os negros escravizados. E o que fazer agora com esses negros escravizados na população brasileira. Né? E aí essas correntes que a gente chama de eugenista, né, que dizia que haveria uma predominância branca no cruzamento entre as raças, foi muito justificada por projeções estatísticas. Então, os cientistas da época, né, justificavam que esse movimento ele daria frutos, né, ele seria efetivo com justificativas no campo da matemática, no campo de projeções estatísticas que diziam que em 100 anos a população brasileira seria completamente branca, ou predominantemente branca. Ou seja, né, obviamente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, a gente já está perto aí, talvez dos 100 anos, já passamos, né, dos 100 anos, e isso não aconteceu. Mas, na época, a gente fazendo uma retrospectiva, possivelmente, né, a matemática ali servia como um argumento de autoridade com poder de convencimento. Né? E a gente reflete, isso é uma ciência neutra? Né? Então, de fato, a matemática não se coloca nesse lugar de neutralidade. Isso é uma maluquice, né? Esse talvez seja um dos exemplos assim mais bizarros da política brasileira, porque isso era política pública. Isso é louco. Você vai ver assim a história do Brasil e que certamente assim, olha, gente, eu tinha, sei lá, minha avó negra te falava assim, não, tem que casar com alguém branco, mas era uma maluquice, porque era uma política pública, né? As pessoas falavam isso saía nos jornais, esses números eram apresentados, então assim, isso de fato isso é uma forma óbvia de opressão e desigualdade, principalmente dentro do povo negro e indígena dentro do Brasil de maneira geral. E eu acho que uma pergunta interessante, até já que a gente tocou nesse ponto, é entender um pouquinho a diferença entre a decolonialidade e a etnomatemática. A gente, é claro, está falando dentro do aspecto da matemática, né? Mas seria interessante entender um pouco a diferença desses dois fenômenos e talvez a gente explicar um pouquinho as semelhanças também, né? Porque quem está ouvindo a gente muitas vezes pode estar ouvindo o termo decolonialidade pela primeira vez, mas a gente tem, né, falecido, eu acho que foi ano passado, o Biratan D'Ambrosio, ou foi esse ano? Gente, o tempo está passando tão rápido que eu já não sei se foi ano passado ou esse ano. O Biratan D'Ambrosio é o papa, né, digamos assim, do Brasil na etnomatemática, tem uma série de livros e trabalhos com relação a esse assunto, e a gente vê, mais uma vez, como o Diego comentou, a decolonialidade de maneira geral é uma coisa que está, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, então nesse processo aí está um pouco, não vou dizer que engatinhando, mas assim, está começando a andar com um pouquinho mais de propriedade não científica, né? Mas assim, eu acho que propriedade da comunidade, né? Eu acho que ela está começando a entrar um pouco. Diego.
Isso é importante falar, né? Porque há muito esse debate ainda dentro do campo da educação matemática, né? Que o olhar diferente, né? O que outro olhar, esse movimento decolonial pode ter contribuído para o campo da educação matemática, que não seja o mesmo ou a mesma coisa que o trabalho da etnomatemática já fazia, né? Então é importante reconhecer, né, que a figura do Biratã é um expoente dentro da educação matemática, o Biratã D'Ambrosio, né, porque ele inaugura essa discussão a partir da etnomatemática, ou seja, uma discussão que olha para conhecimentos outros, né, conhecimentos que são apagados ou outras formas de se pensar, de se produzir matemática, né. Então, o trabalho do Biratã é um trabalho de reconhecimento de que a produção de conhecimento de matemática é para além do que a gente entende como corpo científico da matemática, né? Então, você vai ter uma produção de matemática de uma tribo indígena, uma produção de matemática de povos africanos, ou mesmo até em grupos sociais dentro do nosso sistema de sociedade mesmo, como a matemática de um pedreiro, por exemplo. Enfim, o Biratã inaugura essa discussão. Eu percebo assim, uma diferença entre o movimento decolonial e a etnomatemática, que é a seguinte, né? Eu acho que o movimento decolonial está para questionar até mesmo esse rótulo de matemática, né? No seguinte sentido, né? Os conhecimentos que outros grupos podem produzir, muitas vezes a gente classifica eles como matemática porque a gente visualiza a matemática no que eles estão fazendo. Então, você tem uma tribo indígena que está produzindo um cesto, por exemplo, um artefato de artesanato, e a partir, né, da forma de construir esse cesto ou da imagem, né, das ilustrações que aparecem nesse cesto, a gente começa a perceber padrões, simetrias, e começa a enxergar uma matemática acontecendo naquela forma de expressão daquela cultura ou expressão daquele conhecimento. E a gente vai dizer que aquele grupo produz matemática. Só o fato de fazer isso, né, de rotular aquilo como matemática, eu já percebo um movimento que pode ser percebido também como colonial, que é a gente dizer, né, o que é aquele conhecimento, e ainda, ao dizer o que é aquele conhecimento, a gente cola o rótulo do conhecimento que é visto como maior, digamos assim, do que as próprias intenções daquela pessoa, daquele indivíduo que está fazendo parte daquela cultura. Ou seja, né, a gente tem um olhar sobre outras culturas que é carregada, enviesada a partir do nosso olhar, da nossa bagagem sobre o que é matemática. Se aquele conhecimento é matemático ou não, eu acho que aquilo pertence àquele grupo, né? Então, acho que aquele grupo vai lidar com o conhecimento que ele está produzindo e vai colocar aquilo dentro da forma de ver, da forma de construir o pensamento que está sendo produzido ali. E aí, Marcelo, eu acho que isso é um movimento que é extremamente político, que é assim, a matemática ela não é uma lente para se enxergar o mundo. A gente tem outras formas de se enxergar o mundo para além da matemática. Então, essa suposta universalidade de que a matemática está em tudo, e tudo que a gente olha tem matemática, é uma forma de ver que a gente construiu, né? Então, é uma pergunta que a gente faz, que é até uma brincadeira, né? Que por que a matemática é universal e outros conhecimentos não são? Né? Por que a história não está em tudo, ou a biologia não está em tudo, já que tudo que nos cerca é vida, ou já que tudo que nos cerca é movimento da história, né? Então, eu acho que, fazendo uma distinção entre a decolonialidade e a etnomatemática acho que vai partir desse lugar da matemática mesmo, né? De enxergar, né? Não são todos os trabalhos, é bom não generalizar também, mas grande parte dos trabalhos partem dos conhecimentos que a gente tem sobre matemática para enxergar outros povos. A decolonialidade, acho que toca mais o dedo na ferida ao dizer que esse movimento é político, inclusive um movimento de colocar rótulos sobre outros grupos sociais. Eu queria complementar a pergunta do Rainha, colocando a educação matemática crítica na roda também. Estou fugindo um pouquinho do nosso roteiro, mas vou tentar contextualizar melhor. Quando você falou, por exemplo, né, se a matemática é neutra,
os usos que a matemática é feita o tempo todo, né, para justificar ações políticas, sociais, etc., eu vejo, por exemplo, a educação matemática crítica sempre caindo em cima disso, né? E aí eu vou perguntar para você se tem uma distinção clara, por exemplo, entre esses movimentos, entre essas linhas, seja da etnomatemática, educação matemática crítica, decolonialidade, em que medida assim a decolonialidade ela vai talvez se caracterizar de forma diferente da educação matemática crítica e outros? O Marcelo inicialmente perguntou até sobre diferenças e aproximações, né? Então, eu acho que, sem dúvida, primeiro a gente tem que falar de aproximações. Mas tanto o movimento decolonial, o movimento da matemática, o movimento da educação matemática crítica, questionam uma forma de se perceber a matemática que é colocada como única. Então, eu acho que isso é uma grande interseção, e ao se questionar isso, se coloca em evidência conhecimentos que são apagados também. Então, eu acho que seria o que há de comum ainda entre esses três movimentos, né? No caso da educação matemática crítica, né, a gente tem até um colega nosso que fala com bastante propriedade sobre isso, que é o Denner. Então, eu não tenho tanta leitura a fundo para falar com propriedade. Mas, assim, o que eu percebo ainda, a partir do trabalho do Oles Cobismosi, sobretudo, né, que há um questionamento grande, né, sobre esse paradigma da matemática, como paradigma do exercício, né, paradigma de ensino da matemática, sobretudo, né, naquele modelo que se apresenta uma definição, se apresenta um conceito, e em sequência a gente vai fixar esse conceito a partir de exercícios, né? Quando o Oles questiona isso, a partir de um cenário para investigação, que é o que ele coloca como alternativa, você está quebrando um modelo que é hegemônico agora no ensino de matemática, né? Mas ainda, eu acho que o que se discute na educação matemática crítica está no rótulo do que é a matemática como conhecimento que está posto. Então, eu acho que são formas de se perceber a matemática, sobretudo na forma como se apresenta em seu ensino. Então, a gente romper um pouco esse modelo do exercício e passar a um contexto mais de investigação. É claro que esses movimentos estão sempre acontecendo, estão sempre são dinâmicos, né? Então, a educação matemática crítica hoje já abraça outras discussões. O trabalho do Denner que a gente citou, por exemplo, é um trabalho que discute gênero. E muita gente da corrente da educação matemática crítica está questionando a relação da matemática a partir do olhar do gênero, da raça. Então, eu percebo, Marcelo, que são movimentos que vão se retroalimentando também, né? Que a partir das suas semelhanças, né, eles também vão mudando o seu próprio olhar. Então, eu acho que trabalhos de etnomatemática e trabalhos de educação matemática crítica hoje são muito mais politizados, né? Ou, melhor dizendo, reconhecem muito mais o seu lugar político, né? Do que ao tempo que eles começaram a aparecer, né? Bom, gente, assim, a gente está fechando o bloco. Pô, Diego, super bacana assim, a discussão. Acho que a gente não está aqui para fechar o tema. A gente certamente vai fazer outros episódios sobre isso. Assim, a gente vai começar a passar para as conclusões. Mas antes, a Juliana estava querendo fazer duas perguntas. Então, voltando um pouquinho, mas só um pouquinho, só para fazer uma citação aqui sobre a hegemonia, né, e a etnomatemática, porque, assim, se tratando de etnomatemática, a gente entende que é uma análise que tem diferentes contextos culturais, né, e a gente tem uma mania de enaltecer, né, grandes descobertas matemáticas e tal. E, de acordo com esse artigo, né, do professor Diego, eu li aqui um pouquinho, e eu li uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que no ensino de matemática, o erro e o não entendimento são quase sempre encarados como sinais de atraso. E a gente esquece que o acerto, né, agora é uma colocação minha, a gente esquece que o acerto ele vem de uma perspectiva do erro, porque se a gente erra, a gente vai ali batendo até a gente conseguir chegar a uma descoberta. E existem aqueles menos favorecidos que são encarados dessa maneira, com essa marca de deficiência, né?
E a gente ignora, como o professor fez essa colocação no seu artigo, a gente ignora a potência criativa. E tem logo a seguir, nesse artigo, um poema que eu achei muito interessante e gostaria de ler. Por favor. Ele fala assim: de cálculos avançados à escrita à mão, a matemática na escola é muito padrão. De tanto estudar, tirei nota baixa. Não deveria pensar fora da caixa? A lógica é ensinada, importante racionalidade. Esses conceitos são realmente verdade? O estresse acumulado, decore as fórmulas, até quando precisaria de colas? Entre as quatro paredes, não me sinto vivo. É muito ruim, é muito para mim. Sou muito subjetivo. O problema em si não é a matemática, é o método de ensino e a escola estática. Como um cavalo, me sinto na sela. Apesar de tudo, não consigo viver sem ela. Sempre terá 1000 saídas, mas não tem jeito. Matemática é vida. Palmas. Diego, quer fazer algum comentário antes da gente passar para o próximo bloco, ou até com relação ao poema e da sua pesquisa de maneira geral nesse trabalho? Primeiro, falar que a Juliana foi muito feliz no comentário. Eu acho que ela colocou uma discussão que eu ainda não tinha justificado aqui, eu falado com um pouco mais de detalhe, né? Que eu acho que foi muito importante resgatar. Mas primeiro, falando sobre o poema, né? Esse poema, contextualizando, ele faz parte da minha pesquisa de doutorado, foi orientado pelo Vitor Giraldo do Ellison Fontaneiro. Tem um artigo também na revista Polema, né, que é o Voz que vem da escola, onde a gente faz uma discussão a partir desse poema. E esse poema é de um aluno da escola básica, né? Então, a nossa pesquisa, né, estava muito interessada em perceber, né, em discutir como os estudantes da escola básica percebiam o que era matemática no contexto da escola, né? E aí eles, no primeiro momento, eles produziam uma redação anônima, né? Eles não precisavam assinar, e sobre qual era a visão que eles tinham sobre matemática. E em um momento posterior eles apresentavam uma imagem, um desenho que sintetizasse essa visão que eles tinham. E aí, logo no começo, na primeira turma que eu fiz essa atividade, né, um aluno, em 5, 10 minutos, muito rápido, ele termina e me entrega isso. E aí eu falo, né, para ele, até que era anônimo, né, que ele não precisava assinar, ele fala, não, eu quero que você leia. E aí ele vem com esse poema, né, que traduzia, questionava tudo o que a gente estava pensando em discutir. Era um primeiro dia de aula, então eu não tinha tido contato com esse aluno, não conhecia esse aluno, ele não tinha tido qualquer discussão com esses estudantes ainda, mas nele, né, saltava, né, todos os questionamentos que a gente estava fazendo ali naquele momento também. E aí, né, conversando um pouquinho depois com esse aluno para entender o que motivava a escrita dele, né, ele me contou, né, que ele era um aluno que naquele momento estava começando a refazer o ano, então ele era um aluno que tinha sido reprovado no ano anterior, e que ele tinha bom desempenho nas outras disciplinas e só tinha reprovado em matemática. E ao longo do ano eu percebi assim, que era até um estudante que tinha assim, uma boa relação com a matemática, ele não teve tanta dificuldade ao longo do ano letivo, né? Então foi muito interessante, né? E a gente traz isso para discutir no artigo. O que a Juliana traz, que eu acho que é muito legal de falar, que acho que tem a ver com esse poema desse aluno e tem a ver com a discussão na escola, que é assim, o movimento, projeto de dominação eurocêntrica colonial sobre as Américas, ele se pautava muito numa ideia do atraso, né? Então, quando os europeus chegavam nas nossas terras, se deparavam com os nativos daqui, eles começavam a rotular a outra cultura que eles se deparavam como culturas atrasadas, que para essas culturas evoluírem seriam necessárias violências, né? Ou seria necessário reproduzir a forma de pensar ou a forma de vida já estabelecida pelos europeus. Né? Então, esse lugar do atraso, de ver a outra cultura como selvagem, em detrimento, né, na verdade, em favor, né, de um progresso da nação, permeava o movimento colonial, o movimento de colonização sobre a cultura que estava sendo dominada. Então, na justificativa de que faria bem para aquele grupo social progredir, né, porque ele estaria atrasado.
E esse olhar, né, do atraso, da falta, né, do desconhecimento, ele se reproduz muito numa sala de aula de matemática. Eu acho que na escola, de maneira geral, mas sobretudo na de matemática. Que é a gente olhar para o aluno que não aprende, né, entre aspas, como um aluno atrasado, como um aluno que não sabe, né, como um aluno que, para progredir ou para ter um bom futuro, ele precisa saber matemática. É claro que matemática, né, o saber matemática é super importante no desenvolvimento de um indivíduo, de uma criança, de um adolescente. Porém, né, não com essa justificativa de que, ao ele tomar contato com matemática, ele vai ser um ser evoluído, né, ele vai ter um futuro promissor, ou ele é alguém que está atrasado, né, ou se ele não sabe matemática, ele está no lugar de atraso, e a gente precisa resgatar, né, esse indivíduo para um lugar de progresso. Então, Juliana, eu acho que é muito legal você colocar esse outro olhar sobre o que é o erro, né, sobre o que é o não aprender, que é o olhar de construção, de desenvolvimento mesmo de um indivíduo que está tomando contato com conceitos, com pensamentos que ele está desenvolvendo ainda enquanto criança, enquanto adolescente, no caso do campo da matemática. Gente, eu vou me encaminhar, Diego, maravilhosa a sua fala. A gente vai se encaminhar por terceiro bloco, porque eu acho que a gente já está nesse clima das conclusões. Então, galera, a gente vai começar aqui o nosso terceiro bloco, né, onde a gente vai buscar um pouquinho algumas alternativas, pensar em conclusões sobre todo esse bate-papo que a gente teve aqui. E o Ronan tinha uma pergunta para a gente começar esse bate-papo. Então, professor, a minha pergunta é a seguinte. Segundo o filme Matrix, que é o meu filme favorito, e só existe um Matrix, não existe o 2 e o 3, ficando claro, existe uma frase do Morfeu que ele diz que as pessoas já passaram tanto tempo no Matrix que elas vão acabar lutando para defender a máquina, defender o sistema. A minha pergunta para o professor Diego é quais são os desafios enfrentados na tentativa de implementar uma visão decolonial na sala de aula, seja referente aos próprios alunos, seja referente a colegas de trabalho, quais são os desafios enfrentados por quem tem essa visão diferente, vamos dizer assim, do mainstream. Acho que os desafios são muitos mesmo, né? Porque a gente está dentro de um sistema, né? Então, esse sistema, ele, na verdade, persiste, né? Por mais aí de 5 séculos. Então, assim, a gente cria uma utopia, né, de que a gente vai construir uma nova forma de ver matemática ou uma nova forma de ver o mundo, olhando para um retrato passado de 5 séculos de hegemonia, de fato é muito desafiador, né? Até por conta disso mesmo, né, que a gente discutiu o uso do decolonial e o do descolonial. Mas assim, Ronan, eu ouço muito esse tipo de pergunta, né, assim, entre professores de matemática mesmo, né, porque é muito comum, né, compreendendo essa discussão, depois que a gente tomou contato com essa discussão, o que eu posso fazer na minha sala de aula? Como que eu posso ensinar na minha sala de aula uma perspectiva que rompa com essa hegemonia, né? E o que eu costumo dizer, assim, que não se trata muito das técnicas ou das práticas, né, ou de uma solução que vai mudar o mundo. Não se trata disso. Eu acho que se trata de desenvolver um olhar, uma postura enquanto professor, né? E aí, falando um pouco dessa postura enquanto professor, eu acho que a gente precisa necessariamente não se preocupar no campo da matemática em um ensino que se paute pelos resultados que a matemática já estabeleceu. Então, o que se ensina na escola básica são resultados da matemática que, até certo modo, a gente já vê eles como prontos, entre aspas. Mas, para quem está aprendendo pela primeira vez, aquilo é um conhecimento em construção. Ele não é um conhecimento acabado, pronto. Então, eu acho que o desafio maior é a gente partir, né, do olhar de quem está aprendendo pela primeira vez, quem está desenvolvendo aquele conceito pela primeira vez. E aí a gente tem como desafio romper com algumas visões que a gente tem
que são heranças também de um pensamento moderno, colonial, são muito dicotômicas, né? A Juliana trouxe aqui o olhar que a gente tem para o erro, né? Então, o erro e acerto, né? A gente parece que vê o aluno em matemática a partir somente do certo e do errado, né? Então, se ele errou algo, quer dizer, é um sintoma de que ele não aprendeu, de que ele não está desenvolvendo o pensamento matemático, né? Então, eu acho que o desafio maior é a gente romper um pouco com essas dicotomias, olhando um pouco o processo de quem está aprendendo pela primeira vez, quem está construindo conceitos. Diego, olhando diretamente para a matemática, né? Assim, eu acho que a gente está aqui, acaba sendo um público propriamente até nichado, de certa forma. A sirene aí, só deixando passar. Vamos lá, passou a sirene. Assim, olhando especificamente para a matemática dentro desse universo, né, de possibilidades. Eu sei que você falou muito aqui sobre a postura do professor, mas o que eu vejo um pouco é que mudar a postura de um professor sem apresentar uma capacitação, sem apresentar uma série de exemplos onde ele possa buscar e se espelhar, porque eu acho que apesar da gente fazer uma série de disciplinas onde a gente tenha o foco, a formação do professor, a gente já tem uma quantidade enorme de professores na prática. É claro que eu estou falando dessa formação de professor da própria Unirio, né? Se a gente for olhar a nossa formação como professor de matemática, a gente viu baseado em exemplo. Eu olhava um professor e falava, eu gosto desse, eu não gosto daquele. E, então eu vou imitar esse, não vou imitar aquele. Mas, assim, hoje em dia a Unirio ela tem um papel de conscientização, de preparar, de fato, profissional professor de matemática. Mas aí, olhando um pouquinho sobre essa reflexão dos que já estão na rua, como ou aonde ele poderia procurar uma reflexão, um texto ou até uma prática, um exemplo efetivo dessa forma na sua prática de decolonialidade matemática ou de mudança de postura, aonde ele poderia se espelhar e ver alguma experiência que deu certo, que foi bacana. Dá um pouco esse vislumbre aí que eu acho que isso é crucial quando a gente está falando com uma quantidade de professores de matemática, entendeu? Que nem sabiam o que era decolonialidade muitas vezes. Então, é engraçado que essa pergunta ela nos coloca em lugares que são muito diversos para responder ela. Então, assim, eu vou responder a partir de uma forma como eu penso a educação matemática, tá, Marcelo? Que eu acho que não atende ao desejo até da pergunta e não estou reconhecendo aqui que é um desejo também de muitos professores, que é a gente procurar fórmulas prontas. Então, assim, eu poderia aqui dizer que a gente tem uma prática pedagógica em formato de sequência didática, de plano de aula, que seja, que é só replicar ela, que você vai estar trabalhando a decolonialidade em sala de aula ou que isso vai mudar a nossa forma de ver matemática. Mas, assim, não é a forma como eu penso. Eu acho que as práticas, elas existem a partir dos sujeitos, dos indivíduos, e não a partir das propostas. Então, assim, o grupo, né, que trabalha com educação matemática numa perspectiva decolonial, ele pode até se aproximar de outras práticas culturais. Então, a gente tem a geometria sona, por exemplo, né, que é uma geometria pensada a partir de um povo africano da região de Congo, de Angola, né, que o pessoal, se quiser pesquisar, eu acho que pode ser legal também. Tem muito trabalho em cima de jogos africanos, como Mancala, que ajudam a desenvolver pensamento matemático, mas são possibilidades. Tá? Eu não vejo esses recursos como soluções para a gente pensar que a gente está ensinando de forma decolonial ou que a gente está mudando nossa estrutura de ensino. O que eu penso muito é que a gente precisa desenvolver um olhar sobre a sala de aula, e esse olhar, às vezes, passa pelo próprio conhecimento do jeito que ele está hoje na escola. Então,
o Marcelo brincou no início da fala, né, que a gente falaria um pouco de escola de samba e tal, porque é uma marca que eu tenho nos meus últimos trabalhos de olhar a partir de cosmovisões, né, ou seja, de visões de mundo de outras culturas, né, para a gente pensar matemática. Então, uma forma de a gente pensar é que a gente pode romper com essa ideia do certo e do errado, do que deu certo e do que deu errado numa prática docente, por exemplo, né? E pensar a partir de outras visões de mundo. Então, quando a gente se aproxima de uma temática que é indígena, uma temática que é africana, por exemplo, esse lugar do certo e do errado ele nem existe, ele nem passa pela discussão. O que passa pela discussão são formas de perceber o mundo e, às vezes, né, numa forma que não vai rotular o que se aprende, né, o que se vive como certo ou errado. E aí, Marcelo, isso é muito curioso, né, porque enquanto a gente está falando de propostas, de sequências didáticas, a gente pode, muitas vezes, né, replicar essas propostas, essas sequências didáticas com um mesmo pensamento, né, uma mesma visão. Então, assim, eu acho que a gente pode até procurar esses caminhos, né, que são jogos africanos, geometria sona, Mancala, mas se a gente não muda o olhar sobre a sala de aula, isso são meras propostas, meras alternativas que se esvaziam de significado, né? Então, eu respondo mais por aí, tá? Eu queria aproveitar a pergunta do Rainho para complementar. E queria perguntar para você, Diego, em particular, a sua experiência pessoal. Como que os estudos, quando você se introduziu nele, afetaram as suas aulas? Isso eu acho que tem a ver com a minha resposta anterior, Marcelo, porque, assim, eu sou, de fato, um outro professor a partir da minha formação no mestrado e no doutorado. Então, quando eu começo a questionar esse lugar da matemática, né, faz com que a minha postura em sala de aula mude completamente. Então, obviamente, que nesse percurso todo, eu estou ensinando lá o que a gente chamou de Teorema de Pitágoras, eu estou ensinando, né, às vezes, uma demonstração matemática. Isso vai fazer parte da minha atuação docente, não tem jeito, eu estou dentro desse sistema. Mas a forma de se fazer, né, ela é outra a partir de como eu me formei enquanto professor, do meu olhar para a sala de aula. E aí, assim, já apontando também sugestões de leituras, né, e aí vou fazer uma autorreferência, como o Matheus falou muitas vezes aqui, ou uma propaganda. Tem um artigo recente que a gente escreveu com o Felipe Coelho, com a Carol Tamayo, que fala um pouco desse olhar sobre a sala de aula a partir de referências que são indígenas, ou seja, de uma referência de como uma cultura indígena percebe o mundo. E ali, nesse artigo, a gente tenta romper, né, com uma visão do certo e do errado, né? E aí aparece uma narrativa de sala de aula que é a seguinte: é uma professora tentando ensinar a construção de uma mediatriz a partir do seu passo a passo, do que a gente conhece como construção de uma mediatriz em sala de aula, e dois alunos, eles, na verdade, desafiam uma das regras desse passo a passo produzindo uma outra figura. Então, um aluno produz uma figura de circunferências que não se tocam, e outro aluno produz uma figura de uma reta, né, perpendicular ao segmento que foi dado, mas que não atravessa o ponto médio, né? E aí, como se portar diante disso, né? Como se portar diante de um aluno que desafia as regras da matemática, desafia as regras do que a gente entende como construção de mediatriz. É possível construir uma mediatriz a partir do lugar onde eles pararam? Então, veja que é uma discussão sobre matemática, sobre a forma como a matemática está sendo ensinada hoje, mas que requer um desapego do que a gente entende como certo e errado. Então, o que está certo ali, a referência de conhecimento, é a produção daqueles estudantes. É dali que a gente vai partir. A figura da mediatriz da professora, ela passa a ocupar um lugar que não é protagonista. É claro que, no final da discussão, a gente pretende construir o que é uma ideia de mediatriz. Mas a referência é o que aquele aluno trouxe, é a matemática que está acontecendo naquele momento. Isso só é possível, Marcelo, quando eu abro o meu olhar sobre o que é matemática. Se eu olho para a construção da professora como a única verdade, eu olho para a produção daqueles alunos como erro, como falta de conhecimento, ou seja, como um apagar
aquela produção e reproduzir a construção da mediatriz que a professora trouxe. Então, isso são exemplos, né, de que essa discussão decolonial ela não trata muito somente de práticas, de propostas, ela trata de uma postura enquanto profissional que faz com que seja necessário, talvez até, a gente tomar contato com outras visões de mundo, sair um pouco da dicotomia que a gente vê a vida como um todo. Então, o mundo moderno coloca a gente vê o mundo de uma forma dicotômica sempre, né? É o sagrado, o pecado, é o certo e errado, a teoria, a prática. Ao a gente tomar contato com outras formas de ver o mundo, que se baseiam em perspectivas africanas, indígenas, que se baseiam muito na circularidade, a gente começa a olhar o erro, como disse a Juliana, de uma outra forma, e não a partir desse olhar dicotômico. Gente, eu sei que a gente podia continuar aqui, né, falando mais, né, o Diego, poxa, super simpático aqui com a gente, né, trazendo as suas ideias, colocando a sua pesquisa em voga, mas o adiantado da hora nos diz que já temos um episódio, né, então, assim, eu vou pedir, Diego, que você faça as suas considerações finais e os outros participantes, Ju e Ronan E que ele também, coloque... volte. E aí fica já Muito bom. pré-convidado para a próxima temporada, né? Assim, mais uma vez, só para lembrar, esse é o último episódio da nossa terceira temporada, né? Assim, Diego, você aí está nos agraciando com esse episódio maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Você pode fazer suas considerações. Eu que agradeço assim, o convite de estar falando um pouquinho mais sobre essas ideias. Claro que essas ideias fazem parte do que eu tenho pesquisado nos últimos anos, mas tem muito mais gente aí no campo da educação matemática fazendo isso, né? Então, eu posso falar aqui de Vitor Giraldo, Carolina Tamayo, Felipe Fernandes, são referências que eu acho que o ouvinte pode procurar também. Falei até do artigo, né, que a gente escreveu, mas não tenho o título, para quem quiser procurar. Esse artigo, eu estava comentando, Eu Sou uma Onça, Devoro Humanidade, Ritualizações Antropofágicas em Educação de Matemáticas. Está lá na revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional São Paulo, a REMAT. E quero agradecer mesmo o convite aqui, né, de falar um pouquinho mais, de compartilhar um pouquinho dessas ideias que eu sei que chegam, que causam muitas vezes um estranhamento, e esse estranhamento ele é bom, tá? Então, ele nos inquieta, nos tira do lugar de conforto, e quando a gente debate com pessoas que estão ouvindo pela primeira vez essa discussão, estão compartilhando esse estranhamento conosco, também nos faz pensar, né? Então, eu acho que esse encontro, para mim, foi muito legal por conta disso, e quero agradecer mais uma vez o convite de todos, foi um prazer estar aqui. Marcelo, suas considerações finais? Então, só tenho a agradecer ao Diego, que ele venha mais vezes aqui. É sempre muito bom ouvir ele falar, especialmente sobre esses assuntos que eu acho super interessantes. Obrigado, Diego. Ronan, Ju? Vou agradecer o professor por ter vindo aqui conversar com a gente sobre o assunto e dizer que é sempre interessante ter essas visões diferentes na matemática, porque realmente a matemática a gente sempre encara ela, como o professor tinha citado, sobre aquele saber dicotômico, aquele saber até... Ai, meu Deus, quando eu quero lembrar as palavras, eu esqueço as palavras. Mas aquele saber analítico, certo, né? Errado, muito, muito rigoroso. Enfim, muito obrigado, professor. E retorne assim que puder. Eu fico muito encantada com esse tipo de tema, né? Para mim é muito legal quando a gente começa a refletir sobre tudo que envolva a educação, né? Quando a gente pensa assim, mas a gente já fala sobre matemática, mas assim, sobre o processo, sobre metodologia, sobre como aquilo é aplicado, e a gente costuma ver a matemática de uma forma mais avançada, mas esquece que existe um campo que a gente precisa explorar. E para mim, assim, esse campo é lindo. Eu faço matemática pura, mas eu gosto muito dessa área da educação. Ela me fascina, ela me encanta. E quando o tema ele foi, né, como é que eu posso dizer? Ele vem direcionado, né, para isso. Eu me sinto em casa, eu me sinto muito feliz em poder
ouvir falar sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer por essa contribuição de conhecimento que agrega muito e só reafirma que a gente está no caminho certo, que a matemática é linda, que tudo que envolve a matemática é mágico, é fascinante. E de verdade, até mandei uma mensagem para o professor Rainha, né? Falei, esse cara é sensacional. Então, Diego, obrigada pela tua participação, parabéns pelo teu posicionamento, assim, muito bom. Eu fiquei muito feliz em ler parte, né, do teu artigo. Guardei aqui porque eu quero ler na íntegra, direitinho, depois. Muito obrigada e, assim, eu fico feliz de mais uma vez poder participar dessa reunião tão rica com todos vocês. Gente, então temos um episódio, né? E vamos passar para as nossas dicas culturais. Prepare o bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje falando de cinema. Bom, gente, a minha dica cultural, olha, eu tô numa vibe, eu vi há pouco tempo o Mulher Rei na HBO e eu acho que eu ainda não indiquei aqui. E aí, assim, é claro que tem uma outra pegada com relação ao tema, mas, assim, vale super a pena você procurar aí ou no seu stream favorito. Eu sei que tem na HBO, mas, assim, você consegue alugar no VOD. É um filme maravilhoso que é o Mulher Rei. Tá? Então, assim, quem puder tá procurando para assistir, eu acho que vale super a pena. Bom, Ronan, sua dica cultural? Eu vou voltar para a Europa, professor, para dar minha dica cultural. Vou coloniar, eu não consigo falar essa palavra, desculpa. Tem um filme chamado Amadeus, que é sobre a história do Mozart. É o meu primo? Não, Amadeus, não Amadeu. É porque o nome do Mozart era Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, na verdade, era o sobrenome dele, né? Mas, enfim. E eu assisti ele pelo YouTube, tive que alugar para ver. Não consegui achar de outras formas, se vocês entendem. Mas é um filmaço extremamente engraçado. O Mozart é uma figura. Claro, se é historicamente verídico, é um filme, né? Mas pelo filme é muito divertido, muito legal. Amadeus, o filme. Que é a dica. Juliana. Bom, a minha dica é esse achado incrível do professor Diego, juntamente com o professor Vitor Giraldo e contribuições, né? Cujo tema, né, é formação de professores para ensinar matemática de uma perspectiva decolonial. Vou deixar o link aqui para você depois colocar, tá, Marcelo? Pode deixar que o link vai estar disponível aí para vocês acessarem. Professor Marcelo Amadeu, meu querido companheiro, sua dica. Eu vou recomendar um livro que, assim como o doutorado do Diego mudou a vida dele, eu acho que esse livro também me afetou bastante. Se chama A Conquista da América, A Questão do Outro, de, não sei falar o nome desse cidadão, é búlgaro, né? Tisvetan Todorov. Ele tenta reconstruir a história da conquista a partir que ele se propõe a partir do olhar do nativo americano. Então ele vai tentar fazer esse movimento a partir justamente das correspondências desses conquistadores, como Colombo, Cortés, o Bartolomé de Las Casas. Eu achei uma leitura assim, maravilhosa e eu fico recomendando aí para todo mundo, se você tiver oportunidade. Tá. E para a estrela do dia, né, professor Diego, por favor, a sua dica cultural. A minha dica cultural acho que vai a partir da bola que o Marcelo levantou lá no início, né, da nossa conversa, né, que é a partir de um lugar que também me formou bastante, né, que me contou histórias que muitas vezes eu não encontrava dos livros didáticos, são as escolas de samba, né. Então, os enredos, né, do carnaval carioca, que eu acompanho desde menino, né, eu morava, né, perto de uma escola de samba, me ensinaram muito
dos conhecimentos que não estavam no livro didáticos, né, do que eu aprendi e estou discutindo hoje, né. Então, a minha dica cultural é que vocês acompanhem, né, os enredos, né, que são colocados pelas escolas de samba. Em 2024, por exemplo, a gente tem um enredo da Grande Rio que se chama Nosso Destino é Ser Onça, que é baseado no livro do Alberto Mussa, né, Meu Destino é Ser Onça, que tem grande parte das discussões que eu também recomendei no artigo que eu estava comentando ainda há pouco. Então, acompanhe essa expressão da cultura brasileira, carioca, que é muito alvo de ataques, é muito apagada e que ensina e forma muita gente também. Então, beleza. Finalmente temos um episódio. Mais uma vez, Diego, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ficamos aqui e até o próximo episódio. Lembrando que este foi o nosso último episódio da temporada. Então, se você puder dar 5 estrelas aí no Spotify para garantir, né, que a gente vai ficar bem cotado com relação ao Spotify, e indicar também para um professor de matemática amigo, a gente agradece.